Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Meca, estou aqui de volta e hoje nós vamos continuar o curso de termologia falando de dilatação superficial. A última aula a gente falou sobre a dilatação linear, que é aquela onde prevalece o comprimento, né? Por exemplo, uma cerca elétrica, né? Que é uma dilatação linear, porque o comprimento prevalece. Você está me dizendo então que um fio não tem volume e não tem área? Tem volume e tem área, mas o que prevalece é o comprimento. Hoje a gente vai falar do caso em que prevalece a área. Mas, Meca, como que eu vou saber se prevalece o comprimento, se prevalece a área ou se prevalece o volume? Você tem que olhar para as três dimensões do objeto. Então, quando você pega, por exemplo, uma folha de sulfite, a largura e o comprimento têm a mesma ordem de grandeza, né? Já a espessura é muito menor. Entendi. Então, quando a espessura for pequena, significa que eu posso desprezar essa espessura e pensar que aquela coisa praticamente não tem volume, e sim tem a área como coisa predominante. Outro exemplo, uma porta. Outro exemplo, essa lousa, olha, ela tem uma área grande, mas a espessura é pequena. Outro exemplo, o capô de um carro. Né? O capô de um carro tem uma área grande e a espessura é pequenininha. Então, toda vez que prevalecer a área, a gente estuda essa dilatação, que é o conteúdo da aula de hoje, tudo bem? Pensa assim, uma folha de sulfite é uma dilatação superficial. Só que se eu pensar num pacote com 10 mil folhas, já passa a ser uma dilatação volumétrica, que é o conteúdo da próxima aula, tudo bem? Então vamos aqui comigo, ó. A dilatação superficial é aquela em que prevalece a área. Exemplo, uma chapa. Vamos lá, pessoal. Imagine que essa chapa tem um certo comprimento inicial L01 e um comprimento inicial L02 aqui, beleza? L01 aqui e L02 aqui. Após fazer o aquecimento, essa chapa expande e vai ficar com um crescimento aqui. O L01 cresceu, virou o tamanho final 1. O L02 cresceu, virou o tamanho final L2, tá? Volto a frisar, já falei na outra aula. Eu estou exagerando no desenho, pessoal, tá bom? A dilatação é algo muito pequenininho, tá? Então, esse desenho está exagerado, mas para vocês enxergarem que o negócio cresceu, tá? Bom, a ideia a aula de hoje a gente quer saber como calcular essa variação da área. Já que na aula anterior a gente aprendeu a calcular a variação do comprimento, né? Bom, então vamos lá. A área inicial. A área inicial é o produto de L01 por L02. Então a área inicial é L01 vezes L02. A área final é o produto de L1 por L2, para ter essa área aqui. Tá, verdade. A área final é L1 vezes L2. A variação da área, quem que é? É a área final menos a área inicial. Lembra que na física, tudo que é variação, final menos inicial. A área final, gente, está escrito aqui, ó, é L1 vezes L2. Então, no lugar da área final, eu ponho L1 vezes L2. E no lugar da área inicial, eu deixo ela quietinha lá. Área inicial, área inicial. Tá, o que a gente vai fazer agora? Vamos aproveitar o conceito da aula anterior. Como que a gente calcula o comprimento final na dilatação linear, né? O ΔL é L0 alfa ΔT, quanto que ela cresceu ou encolheu. Esse aqui já te dá o tamanho final direto, que é o L0, 1 mais alfa ΔT. Então, o que nós vamos fazer? No lugar do L1, eu posso pôr o quê? L0, 1 mais alfa ΔT. E no lugar do L2, eu posso pôr o quê? L02, 1 mais alfa ΔT. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Você vai trocar esses dois caras por essa fórmula. Exatamente. Então, no lugar do L1, L01, 1 mais alfa ΔT. No lugar do L2, L02, 1 mais alfa ΔT. Não esqueça desse A0 aqui, ó, que vem sozinho de novo, tá bom? Deixa eu ver se eu entendi. Fala. L1, troquei por isso. Tá. E o L2, troquei por isso. Tá, vamos agora. Aqui apareceu um produto de 4 caras, ó. L1, 1 mais alfa, L01, perdão, 1 mais alfa ΔT, L02, 1 mais alfa ΔT. Gente, essa multiplicação L01 vezes L02 é a área inicial. Como é que é? L01 vezes L02 é a área inicial. Então essa multiplicação aqui eu vou trocar pela área inicial. Entendi. Então desses 4 caras, 1, 2, 3, 4, esses dois viraram a 0. Isso. Sobrou quem? 1 mais alfa ΔT e 1 mais alfa ΔT multiplicando. 1 mais alfa ΔT vezes 1 mais alfa ΔT dá 1 mais alfa ΔT elevado ao quadrado.
E aí, galera, vamos usar aquela propriedade da matemática, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nossa, que coisa bizarra! Pois é, mas dá pra gente diminuir essa bizarrice aí. Então a gente ficou com esse negócio estranho por enquanto. Tem um detalhe que é o seguinte, lembra que eu falei pra você que o alfa ele é muito pequeno? Então, se eu pegar o alfa e levar ao quadrado, ele é menor ainda. Então esse termo aqui eu vou jogar fora, eu vou desprezar esse termo aqui. Essa parcela dessa soma. Ah, mas e se o ΔT for grande? O ΔT não pode ser grande, porque senão o material muda de estado físico. Deixa eu ver se eu entendi. Então, alfa é muito pequeno. Sim, o alfa é da ordem de 10 a menos 5, tá? Beleza. Graus Celsius a menos 1. Joia. Alfa ao quadrado é da ordem de 10 a menos 10, ou seja, um número muito pequeno. E como o ΔT não pode ser grande, então na hora que você multiplica um número muito pequeno por um outro que não pode ser muito grande, dá um número muito pequeno. Então a gente vai desprezar essa bagaça. Então essa coisa que estava bizarra aqui, eu vou esconder esse termo aqui porque ele vira zero. Então sobra ΔA, A0, 1 mais 2 alfa ΔT aqui, ó. ΔA, A0, 1 mais 2 alfa ΔT. Não esquece daquele A0 que está sempre sozinho lá. Tá? Bom, agora a gente vai fazer a distributiva, galera. Ó. Faz a distributiva aqui. A0 vezes 1 dá A0. A0 vezes 2 alfa ΔT dá A0, 2 alfa ΔT. Tá bom? Tá, e agora? Note, aqui tem um A0 positivo e aqui tem um A0 negativo. Vai sumir. Sobra só essa bagaça. A0, 2 alfa ΔT. Que legal! E agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. Esse 2 alfa dá um outro nome para ele. O nome dele é beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. A unidade é a mesma do alfa, graus Celsius a menos 1, Kelvin a menos 1, graus Fahrenheit a menos 1. E eu vou reescrever essa equação, ao invés de escrever ΔA0 2 alfa ΔT, eu ponho ΔA0 beta ΔT. Lembrando sempre, beta é igual a 2 alfa. O Meca fala, na volumétrica vai ser 3 alfa, porque são 3 dimensões? Exatamente. Na volumétrica vai aparecer 3 alfa aqui. Mas eu notei, Meca, que esse cara aqui, ó, esse cara aqui é muito parecido com esse, né? Olha só. É muito parecido, né, turma? ΔA, ΔL. A0, L0. Beta, alfa, ΔT. Ou seja, se você sabe a linear, automaticamente você sabe a superficial. Por quê? Você vai trocar comprimento por área e o alfa por 2 alfa, que é chamado de beta. Tá bom. E essa aqui do comprimento final? Olha que barato. Se eu abrir esse ΔA como área final menos área inicial, deixando o lado de lá do mesmo jeito, somando a área inicial dos dois lados, ou como a gente costuma falar, né? Jogar o A0 que está negativo para lá positivo, colocando em evidência, o que acontece aqui, galera? Fica A igual. Põe o A0 em evidência, A0, 1, beta, ΔT. 1 mais beta, ΔT. Veja, idêntica a essa aqui. Troca o comprimento por área e troca o alfa por beta. Então, galera, se você manja bem a dilatação linear, a dilatação superficial ela vem automaticamente. Tudo bem? Então, você vai trocar comprimento por área e trocar o alfa por 2 alfa, que é chamado de beta. Tá bom? Outro detalhe. Se eu colocar a área inicial em metro quadrado, a variação da área vai dar em metro quadrado. Se eu colocar a área inicial em centímetros quadrados, a variação da área vai dar em centímetros quadrados. Se eu colocar a área inicial em milímetros quadrados, a variação da área vai dar em milímetros quadrados. Ou seja, tenho liberdade para usar a unidade que eu quiser. Então você não é obrigado a usar o sistema internacional, fique tranquilo nessa matéria, tá bom? Uma das pegadinhas que o vestibular costuma cobrar, galera, é quando tem uma chapa com orifício, com um buraco, e você faz um aquecimento dessa chapa. Muitos acham que quando faz o aquecimento esse buraco vai fechar. Não, galera. Toda vez que você pega algo que é vazado, ele vai crescer como se ele fosse preenchido do mesmo material. Não entendi. Todo objeto oco comporta-se como se fosse um objeto maciço. Se eu pegar um disquinho exatamente desse tamanho, desse material, e aquecer,
esse disco vira um disco maior. Ah, então a ideia é, se eu pegar um buraco, que interessante, desse tamanho, nesse material, vai ficar um buraco maior. Tudo bem? Então guarda isso no coração. Toda substância oca comporta-se como se fosse maciça para efeito de dilatação. Tudo bem? Então tá aí, galera. Essa é a nossa dilatação superficial e nós vamos fazer agora uma aula na sequência de exercícios, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.